Fala aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha, então. Fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E hoje eu vou fazer um review desse amplificador espetacular que está aqui comigo, que é o EVH5153 Stealth. Ele é um modelo um pouco diferente do 5153 Standard, do padrão, tá? Aqui no meu canal você já encontra vídeos de 50 watts das versões anteriores, com vários alto-falantes, com a caixa original, com essa caixa aqui. E o diferencial desse amplificador, de acordo com o próprio Van Halen, tem um vídeo no YouTube onde ele explica as diferenças, o que ele queria de diferente no ampli, mas basicamente é que ele pediu para igualar o ganho e o voicing do canal 2 com o canal 3, então eles são mais próximos do que nas versões anteriores. Inclusive o clean dele é bem mais agressivo, já distorce, que é uma barbaridade. Para limpar ele foi bem difícil aqui. Uma visão geral do que é esse amplificador, tá? Ele é um amplificador de 100 watts, ele tem 4 6L6 no Power, essa versão. Ele tem 7 12X7 no pré, mais uma 12X7 inversora de fase. Ele tem 3 canais independentes, com os controles de ganho, grave, médio, agudo e volume, agrupados próximos. Aí no canto do amplificador ele tem os controles de presença para os 3 canais independentes, e no painel traseiro ele tem controle de ressonância independente também para cada canal. Então os 3 canais têm esses mesmos controles de ganho, grave, médio, agudo, volume, presença e ressonância, tá? Você aciona no painel frontal através dos push buttons aqui para chamar o canal, ou com o foot switch original dele, que utiliza aquele cabo DIN, né, aquele cabo tipo MIDI. No painel traseiro dele, ele tem as chaves de liga e desliga, chave de standby, um potenciômetro escondido dentro de um jack, é um sistema bem legal para ajuste de bias, e também os bornes para que você ajuste a tensão de bias dele com um multímetro. Ele tem o loop de efeitos, né, send return, as saídas para os alto-falantes, com uma chave seletora de 4, 8 e 16 ohms, e como eu disse anteriormente, os controles de ressonância, que é o grave, né, um corpo a mais para cada canal, certo? Eu acho que é basicamente isso, além desse visual espetacular que ele tem, né? O painel é muito bonito, a grade, né, frontal é bem desenhada. A única coisa que me incomoda um pouco é colocarem todos os controles em linha, né? Então acaba virando um amplificador grande pra caramba. Nesse ponto, a mesa Bug foi um pouco mais inteligente em agrupar os botões empilhados. Você consegue diminuir o tamanho do head, fica mais fácil para carregar, ocupa menos espaço. Enfim, questão estética puramente. Eu vou fazer aqui algumas amostras de som com o canal Clean. Vou variar o ganho também para ver como ele distorce. No canal 2, que é um canal de crunch, né, de drive. E no canal 3, que é o canal de destruição do planeta nesse amplificador, que é muito legal. O rig que eu estou usando, Gibson Les Paul Studio. Tem mais informações sobre ela aqui na descrição do vídeo embaixo. Caixa Harley Benton 2 de 12 com Celestion G12 T75 e Celestion Vintage 30. Ambos microfonados com Sennheiser E609. Maravilha? Eu acho que era basicamente isso. Eu vou tocar os riffs aqui, fazendo um pan de falantes, depois os dois combinados, e à medida que eu for tocando eu vou brincando com os controles de ganho e tudo mais. As equalizações estão todas meio parecidas. À medida que eu for tocando, cada canal eu vou deixar disponível como é que está o painel frontal dele. As ressonâncias eu deixei todas iguais em 75%, né, 3 watts. Então o painel traseiro está assim o tempo todo. Vamos lá então, começando pelo canal Clean. Dá pra perceber que, olha, o ganho aqui tá no 1, mesmo assim já pinta uma sujeirinha, né? Consigo aumentar esse ganho ainda, vou colocar ele no 3.
tirar um pouquinho do volume para não estourar. Ganho na metade. Ou seja, esse aqui é o canal 1 dele, o canal que era para ser limpo, né? Já vimos que falar em cima do áudio, ele não é 100% limpo, né? Então é a proposta do amplo. Enfim, esse é o som do canal 1 dele. Vamos para o canal 2. Então, um rachi aqui para facilitar, porque o botão é bem pequenininho. Canal 2 dele, que é um canal de drive. Eu também estou com o ganho bem baixo. O ganho está ali no 1 também, mais ou menos. Vamos ver como é que soa. Isso que eu estou com o ganho dele é no 3 agora aqui. Vou voltar aqui e fazer de novo. Isso que ele está com ganho aqui no 3,5 mais ou menos. Vamos ver o que acontece se for ganho no 5. Ele tem muito ganho. Para mim, esse amplificador, essa série, tanto os amplos do Van Halen, por sinal, seja o EVH ou seja o Piva 5150, 6505, eu consigo usar o ganho dele no máximo estourando no 5. Mais que isso, para mim, eu perco a definição.
ignorância, né? Deixa eu voltar o ganho dele que eu estava. Maravilha. E vamos finalmente para o canal 3, que é onde mora a ignorância desse ano. Muito bem. Vamos lá. Mais uma vez deixando bem claro que o foco aqui não é execução, é mostrar o som do ano. Eu não lembro direito o ensemble, então considere. Vou subir um pouquinho mais o ganho, que o ganho está no 3 mais ou menos, com 2. Vou ganho no 4, vamos ver como é que ele fica. Ao mesmo tempo que ele fica agressivo, eu acho que ele fica muito carregado. Vamos ver, acho que o drive dele aqui, o ganho dele no 4 mais ou menos, acho que vai ficar um pouco mais interessante. Deixa eu sacar aqui. Pra mim, acho que o 3 aqui é o ponto ideal mesmo, viu? 3 é 2. 0. 0, 1, 2. 2, 2. Nossa, a mão tá difícil hoje aqui, hein? Nossa. Vai sem cavalgar mesmo, não tô com a mão boa. Isso é excesso de carnaval. Tocar muito no carnaval, fazer levadas Shang Lang. Faz isso com a gente. Mas enfim, o intuito desse vídeo era dar uma breve ideia de como é que soa esse amplificador, que é sensacional, é um monstro, é um absurdo. Particularmente eu não sei como é que o Van Halen tira o som que ele tira com esse amplo, porque ele é muito distinto do som que a gente ouve ele tocar. Tá certo que a mão, o jeito que ele toca, influencia a barbaridade, mas eu vejo muita distância no som que ele tira pro som desse amplificador, é uma coisa muito engraçada. Tá certo que eu estou usando falantes diferentes do dele, né? Ele usa, acho que é o Greenback ou
G12H Aniversário, aquele Heritage, é um desses aí, um falante de potência baixa, que tem uma outra característica sonora, mas mesmo assim é um ponto que eu fico maquinando aqui comigo. Mas o foco não era isso, o foco é mostrar o som do amplificador, que é sensacional. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, dúvidas, sugestões, pode deixar aí no comentário e espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.